E aí a gente vai falar de um tema hoje que é abordado por Emmanuel no livro Vinha de Luz, chamado Amai-vos. A leitura que foi feita até agora trata da ideia que aparentemente é incongruente. Deus nos dá um espírito de fortaleza e de humildade. Ao mesmo tempo, parece que não tem sentido, porque a gente confunde fortaleza com arrogância. A gente sempre tem a ideia de que o forte é arrogante. E, na verdade, a arrogância é a disfarçatez da fraqueza. É uma defesa que eu lanço sobre o comportamento para esconder que, no fundo, eu sou muito frágil. Vamos dar um exemplo bem claro? Veja que, geralmente, os homens são meio arrogantes. E a gente é bem frágil. Pode observar que quando tem um casal de velhinhos que a viúva vai logo, o velhinho vai em seguida. Mas se for o contrário, se o velhinho for, a viúva fica. A dependência do homem e da mulher é muito grande. Então, para suplantar nossas fragilidades, a gente sempre usou a arrogância, não a fortaleza. Porque a fortaleza ela tem substância. Quando é que a gente diz que uma coisa tem fortaleza? Quando ela tem uma substância muito forte. Por exemplo, um forte tem um fosso, tem um muro muito alto e por isso ele é forte. Ele é uma fortaleza, porque ele resiste às intempéries, resiste às dificuldades. Então, quando nessa passagem Paulo coloca que nós temos que ter ao mesmo tempo fortaleza e humildade, que parece ser uma coisa incongruente, na verdade não, muito pelo contrário, é uma coisa muito presente. E aqui, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 18, ele vai falar de uma natureza diferente de amor que a gente conhecia até então. Ele diz o seguinte: não amemos de palavra, nem de língua, mas de obras e em verdade. Não amemos de palavra, nem de língua, mas em obras e em verdade. Ou seja, é possível se dizer muito eu te amo. É muito fácil conquistar pessoas. O discurso de conquistar alguém é muito simples. Você diz tudo o que a pessoa quer escutar. Que ela é a pessoa mais importante do mundo. Que sua vida só ganhou sentido desde que ela surgiu. Que não passa um segundo na sua vida que você não pense nessa pessoa. Que sem ela você não seria feliz e que não sabe como aguentou a vida sem lhe conhecer até aquele momento. Quem não gosta de escutar isso? Isso é verdade. Você só vai saber se a pessoa que está dizendo isso, ela tem compromisso moral com você. Tem um videozinho, Então, nesse sentido, é um videozinho que faz o seguinte: o cara coloca uma mensagem e na mensagem ele diz assim: eu liguei porque eu mandei essa mensagem porque eu estou com muita saudade de você, não passa um dia que eu não pense em você, você é o amor da minha vida, você mudou o meu viver, é só pensar em você que eu dou um sorriso e tal. Aí quando ele vai mandar enviar, ele entra na seleção, aí tem lá Paula, Ana, Lúcia, aí ele manda para as 15. A mesma mensagem, porque é o que todo mundo quer escutar. É o que todo mundo quer escutar. A fala do Cafajeste é clássica, ele é um excelente conquistador, mas não mantém relação nenhuma. Mas como as pessoas gostam de escutar, e também é muito fácil falar, João nos dá um conselho, que esse amor de palavra e de língua, ele perdeu seu tempo. E olha, há muito tempo que se falava nisso. Quer dizer, desde essa época que se procurava a construção de algo mais concreto, que fosse baseado em obras, mas não qualquer obra. E em verdade, porque nós podemos fazer uma obra baseada na mentira. Então ele falava o seguinte: vamos deixar o discurso e vamos demonstrar. É por isso que é de João a frase: a fé sem obras é morta. É essa concepção joanina que ele apresenta. A ideia de que basta ter fé e pronto, está tudo resolvido, como se bastasse uma abstração intelectual da fé, sem que aquilo fosse uma prática em direção ao coração do outro, estava tudo resolvido. Ele vai abolir esse sistema. E aqui, mais uma vez, ele apela para a ideia de que o discurso se esgota. Então, desde aquela época, as pessoas já buscavam coerência. O que é coerência? Quando eu digo assim, fulano é muito coerente, é porque o que ele diz e o que ele faz é muito próximo. E, às vezes, a coerência do indivíduo é até no erro, porque ele diz coisas erradas, se comporta de forma equivocada. Ele é coerente.
Incoerente é quem diz coisas certas, parece ser certo, mas tem uma conduta equivocada. Essa pessoa é incoerente. A incoerência gera um desconforto emocional muito profundo, porque no fundo, por mais que a gente tenha uma profunda habilidade de enganar os outros, de ter um discurso de mansuetude, de ter um discurso de cordialidade, mas por trás falar mal, desconstruir, ser arrogante, procurar desconstruir as relações das pessoas, a nossa alma sabe quem nós somos. Então, por mais que a gente engane naquilo que a gente chama máscaras sociais, que a gente usa, de um modo geral, mais ou menos, no fundo a gente sabe quem a gente é. E nesse contato, para que o amor possa vir, tem que vir a autenticidade. A autenticidade, para que o amor possa vir, inclui, inclusive, dizer, eu estou com raiva de você. As pessoas não conseguem, nas relações, inclusive, ter sinceridade, porque elas não têm a capacidade, porque a relação não tem maturidade para permitir, eu estou com raiva de você, vou desligar o telefone, por favor, me dá um tempo, amanhã a gente se fala. Porque você me machucou. Aí você, não, está tudo bem. O que foi? Porque essa cara, não, está ótimo. Não está ótimo. Não está bem, você está muito chateado, mas você não tem coragem de dizer, o outro faz de conta que realmente está tudo bem, no fundo talvez a pessoa saiba o que fez, nenhum dos dois assume que houve um problema verdadeiro, e a relação vai sendo levada na base da mentira durante muito tempo. E um dia aquilo cai. E o grande objetivo do processo do amor é que venha a verdade como ela for. A verdade como ela for, porque às vezes eu estou imbuído do ressentimento. E dizer isso para a pessoa é uma prova de amor. Dizer que você me machucou é uma prova de amor. Porque eu estou apostando o seguinte, que você me machucou, mas eu não vou fixar a minha relação com você nesse momento em que você me machucou. A relação ela é extensa, ela inclui vários dias, vários momentos, várias circunstâncias, inclusive essa que você hoje me machucou. Porque o mais comum nessa relação infantil de amor é o quanto as pessoas se decepcionam pelo fato de que as pessoas que elas mais amam são as que mais machucam. É muito comum a gente ser isso. Eu esperava de todo mundo, menos do meu irmão, menos do meu filho, menos da minha mãe, menos do meu pai, menos da pessoa lá do centro espírita. Mas são as pessoas que mais convivem com a gente que têm acesso de como machucar mais profundamente a gente. Tanto que uma traição, ela vem de alguém próximo. Nenhum estrago pode ser feito maior do que o de alguém próximo. Observe que ninguém poderia ter tanto acesso ao núcleo de Jesus para traí-lo que não fosse um discípulo como Judas. Porque o que se tentou antes de matar Jesus foram várias vezes. Ao longo do Evangelho a gente vê várias ciladas que o judaísmo tenta montar para Jesus ser aniquilado já no nascedor de sua mensagem, que o diga a passagem da mulher adúltera, que é uma passagem que eles queriam que ou ele jogasse uma pedra nela para mostrar que ele não era amoroso, ou ele não jogasse e dissesse que não era para jogar, para ele descumprir ali na frente de todo mundo e ser preso e morto naquele momento mesmo. Então, tentativas de matar Jesus, muitas existiram ao longo de sua caminhada. Agora, foi preciso que alguém do núcleo interno do grupo o traísse, para que se acessasse. Mas, antecipando-se em amor, ele sabia da ignorância do gesto de Judas. Então, obviamente, quando a gente pensa em amar, não apenas por palavras, mas em obras e em verdade, nós temos a ideia de que é um momento de praticar, de viver alguma coisa que tenha substância. E em Romanos, no capítulo 12, versículo 16, para a comunidade das pessoas que se juntam em nome da fé, sejam espíritas, evangélicos, mórmons, católicos, ele faz um chamamento. Vivei em concórdia entre vós. Não sejais arrogantes, mas adoteis um comportamento humilde para com todos. E não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Olha que interessante conselho. Não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde. É muito difícil você conflitar com pessoas humildes, porque por mais que você provoque ela, ela faz, não, tranquilo, tudo bem. É assim que você quer? Ótimo. Você se irrita porque ela não quer brigar. Porque por mais que você provoque, ela está tranquila. Porque essa pessoa, ela processou na cabeça dela uma coisa muito importante. Uma escolha muito importante para se relacionar com os seres humanos. Você quer ter razão ou você quer ter paz? Nem sempre eu consigo, para ter a razão, ter paz. Porque às vezes eu estou certo,
Mas a pessoa que está errada está tão cega que por mais que eu tenha evidências de que eu estou certo, ela não vai entender, ela não vai enxergar e vai continuar achando que eu estou errado. E a minha tentativa de convencê-la de que eu estou certo vai provocar uma guerra. Eu nem vou convencê-la de que estou certo e nem vou ter paz. Então, entre ter razão nas discussões entre as pessoas, no ambiente de trabalho, no casamento, no relacionamento, e ter paz, é você dizer assim, tá bom, você está certo, o que você quer que eu faça? Aí lembra de Jesus, quando der uma tapa no teu rosto, dá o outro, se tomar uma capa, dá outra, se quiser caminhar 1000 metros, caminha 10, assim, apazigua, não vai para o embate, não vai para o conflito, isso é uma prova de amor. Não ir para o conflito quando você sabe que está certo, isso é uma prova de amor, porque você está tendo noção da cegueira do outro. Quando Jesus vai dizer assim, eles não sabem o que fazem, ele está tendo condição de entender que não tem como ter raiva nem ressentimento de quem é moralmente cego. É só você imaginar a circunstância de você estar num lugar público, muita gente, e uma pessoa vir com um salto, daqueles que as meninas usam para ficar assim, 15 centímetros mais alto que os maridos, e ela pisar entre os seus dedos. E o salto-agulha foi entrando dentro do seu pé. Eu sei que vocês que são espíritos evoluídos vão dizer, minha irmã, não sei se você está percebendo uma coisa fofinha aí embaixo. É meu pé. A tendência de você dar um grito e começar a vociferar porque você é atingido numa área muito enervada, a dor é muito ferina e você levanta, imagine que quando você levanta para esculhambar com a pessoa, ela seja cega. O que é que você faz? Aí você se acalma, ainda com dor, mas a sua reação já muda, porque você sabe que aquela pessoa que está furando o seu pé não tem consciência de que está fazendo aquilo. Agora, as pessoas que nos agridem não seriam cegos morais? Teriam elas absoluta consciência do mal que estão fazendo? Tem uma criança absoluta consciência do mal que faz? Essa consciência vai vindo de acordo com o amadurecimento. De modo que, no momento em que Jesus perdoa, ele leva em consideração a cegueira coletiva daquela multidão que o crucificava. E para que a gente consiga executar essa que é uma característica do amor, que é perdoar o outro, é observar a cegueira. Se você está com o seu computador, não é uma coisa barata, e você tem um filho de 2 anos de idade, ele pega e joga no chão, você vai esbufetear feito aquele pai que deu um golpe de arte marcial e matou o filho? Por mais que você esteja irritado, transtornado e pensando no prejuízo material, fora os arquivos que estão lá dentro que você não compra no outro canto, porque são pessoais, você não vai agredir a criança profundamente. Mas se fosse um filho de 16 anos, a sua atitude seria outra, porque você sabe que ele fez de propósito. Então significa dizer que quando eu sou agredido, eu tenho que avaliar o grau de capacidade de entendimento que aquele que fez o mal para mim tem. Mesmo assim, mesmo que eu conclua que aquela pessoa que fez isso, fez sabendo, fez de propósito, com o objetivo ferino de me desestruturar, eu ainda tenho a opção de comprar isso ou não. Porque se ela conseguir, ela percebeu como me atingir. E se ainda assim eu reagir pacificamente, eu vou desmontar a criatura. Porque essa atitude de humildade, a atitude de entrega, ela desmonta a arrogância das criaturas. Nesse processo, nós temos que muito se fez na tentativa de elaboração da fé, de construí-la de forma material, para que a partir daí você deixasse de ter necessidade de construir de forma moral. Muitas pessoas não entendem por que o templo de Jerusalém foi destruído várias vezes. E por que erguer uma réplica do templo não tem muito significado do ponto de vista espiritual. O templo foi ruído historicamente com permissão de Deus para que o homem entendesse que o lugar onde o templo tinha que ser construído de fato e que ele jamais seria destruído e não seria mais apagado, era no coração. Enquanto nós quisermos construir templos exteriores, nós teremos corações vazios. Quando nós entendermos que o templo é uma construção da alma,
nós não necessitaremos de construções faraônicas. Sempre cairão. Porque as coisas feitas pelos homens, qualquer coisa feita por nós, tem prazo de validade. Ao passo que tudo que é feito por Deus, como dizia Jesus, nenhum iude, que é a menor das letras do judaísmo, do hebraico, tipo, nenhuma vírgula da lei deixará de ser cumprida. Mas as coisas que a gente constrói, destrói. Aquilo que a gente ergue, rui. Mas quando a gente ergue em espírito, quando ele diz, vai, constrói o teu tesouro onde a traça e a ferrugem não vão destruir, a gente tem a ideia exata de como a gente pode construir todas essas coisas. Enquanto que discurso cabe milhares de interpretações, que gera conflitos religiosos, uns dizendo que é assim que tem que crer, outros dizendo que é assim que tem que crer, outros dizendo eu vou matar você com bombas do meu corpo porque você não acredita como eu, e os outros, eu vou matar você com aviões jogando bomba nas suas construções porque você está tentando me matar, que é o que a gente vê, por exemplo, no conflito histórico entre palestinos e judeus. Toda vez que eu faço interpretações intelectuais de qualquer expressão de fé, eu gero conflito. Sempre eu tenho censura e exclusão. Eu excluo quem não pensa como eu excluo quem não cultua como eu. Quando eu penso em virtudes, eu penso em amor, eu tenho amor acolhimento. Tanto que Kardec tem um cuidado em, apresentando a obra da codificação, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele dizer que ele não vai se concentrar sobre os milagres de Jesus, ele não vai se concentrar sobre as histórias de Jesus, ele não vai se concentrar sobre as caminhadas de Jesus, ele não vai se concentrar sobre nada que gera conflito. Jesus esteve ou não em Betesda, ele passou ou não por tal caminho, ele fez ou não tal milagre, isso foi ou não milagre, ele levantou ou não Lázaro, aí discussões. Ele diz, nos concentraremos nessa obra no caráter moral do Evangelho. Você pode entrar em discussões sobre há ou não reencarnação. Você pode entrar em discussões se há ou não salvação por antecipação. Você pode entrar em discussões se há ou não possibilidade de ter espíritos que você denomina de santos. Tudo isso é passível de muita confusão e discussão. Mas não se discute, por exemplo, que perdão é importante. Todo mundo concorda com isso. Evangélicos, católicos, e não somente cristãos, qualquer um, budistas, hindus, muçulmanos, qualquer um, em qualquer expressão de fé, quando se trata dos conteúdos morais, não tem discordância. Ninguém discorda sobre a importância do respeito, ninguém discorda sobre a importância do compromisso, ninguém discorda sobre a importância da caridade, porque isso é um ponto comum em qualquer fé. Agora, como, que mensageiro, em que época foi dita, qual é o livro correto, qual é a passagem correta, qual é a tradução correta, o que foi o que não foi feito, quais as adulterações dos textos, isso aí gera conflito, que inclusive é usado para nos afastar daquilo que é o essencial, que são os princípios. Então, Emmanuel, ele começa a fazer um elenco, a partir dessa leitura de João, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade, sobre as muitas formas que a gente faz para fugir disso. Ou a ampliação da interpretação que ele faz. Porque esses livros de Emmanuel, em que ele pega um trecho do Evangelho e faz uma análise profunda, é uma exegese. Ele faz uma análise textual, ele faz uma análise profunda de uma passagem que às vezes é uma frase pequenininha. Ele começa a descrever profundamente aquilo que ele está tentando trazer para nós como um aprendizado que vai além de uma leitura superficial do texto. E ele vai dizer, por normas de fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina, amai-vos uns aos outros. Tudo bem. Como se processará esse amor aos outros? De que modo? Porque quando Jesus está diante do doutor da lei, e ele pergunta o que é necessário para ser salvo, Jesus faz uma pergunta devolvendo a pergunta que ele fez e não responde, porque Jesus sabia que se respondesse, era uma resposta pronta que daria várias interpretações. Então ele nem responde, ele pergunta, o que você acha? O que está escrito e o que você entende? Ele até pergunta, o que você lê e o que você entende? Porque Jesus sabia que eu podia ler uma coisa e interpretar conforme meu interesse particular. E o doutor da lei responde corretamente, amarás a teu Deus sobre todas as coisas, de todo o vosso coração, de todo entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus percebe, bom, você entendeu, por sua interpretação e pelo que você deslocou do texto da Torá, você entendeu
o que é preciso. Vá, faz isso aí que você está falando e viverás. Aí o doutor da lei vai interpretar próximo. Tá, tudo bem. E quem é meu próximo? Veja como as pessoas gostam de criar interpretações para fugir do amor universal. Se ele dissesse um conceito, mais uma vez eu criaria uma frase que geraria múltiplas interpretações. Ele conta uma história extremamente rica, porque ela é cheia de exemplos. A gente já ouviu várias vezes essa história de um homem que tinha caído no meio do caminho e tinha sido assaltado. Aí passou um sacerdote e nada fez, passou um levita e nada fez, mas passava um samaritano que, comovido com aquela pessoa, levou para a estribaria, pagou a conta e ficou de voltar no outro dia para acertar tudo. Ou seja, passaram dois homens que tinham conhecimento da palavra de Deus. O primeiro era o próprio doutor da lei que começou a conversar com Jesus. E o segundo era aquele que ele, usando na história, era o sacerdote. O terceiro era o levita, que também ajudava o sacerdote num templo. Todos três indiferentes àquela circunstância. Inclusive o doutor da lei que queria um conceito de próximo que fosse apenas os que, como ele, cultuassem a fé da forma dele. E o samaritano, que é aquela pessoa que sempre é motivo de execração no mundo judeu da época, por várias questões históricas que eu não vou pontuar agora. E Jesus usou exatamente essa criatura para dizer que, embora ele não seja um doutor da lei como você que conversa comigo, embora ele não seja um sacerdote que faz as orações no templo, entende a Torá, e embora ele não seja o levita que ajuda no templo, ele foi movido de compaixão. Ele não se esgotou no discurso, ele não teve um amor de palavras, ele teve uma evidência de concretitude e de ação. Ele foi movido, ação, é um verbo, mover-se, de compaixão. Um sentimento com atitude, movido de compaixão. Enquanto que outros entendiam profundamente a lei, mas não praticavam, esse talvez nem entendesse muito, mas moveu-se de compaixão. E aí você tem a ideia de que Jesus está ali deixando claro que o próximo é qualquer criatura, e não quem acredita como eu, e não quem vive do meu país, quem fala a minha língua, quem tem meu sexo, quem tem minha cor, quem tem minha condição social. Então, a partir daí, a interpretação que Emmanuel vai dar a esse amor é também universalista, porque ele vai dizer, no momento em que a palavra divina nos exorta a amar uns aos outros, ele não determina a seleção. Eu só vou amar pessoas assim. Lembro daquela música de Caetano Veloso. E para começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. É muito fácil gostar de quem gosta da gente. Não tem nenhum mistério nisso. Não tem nenhum mistério. Não determina seleções. Ou seja, que eu vou escolher quem eu vou amar. Não exalta conveniências. Não, eu vou amar mais fulano porque fulano tem dinheiro, vai que eu precise lá na frente, fulano tem poder, vai que possa me ser útil lá na frente, né? Fulano é bem articulado, vai me ser importante num outro momento, você nem está precisando agora, mas vai que precise, é bom você bajular aquela criatura que pode lhe dar um retorno. Então não existe amor, obviamente, nessa relação, existe apenas interesse. E geralmente a pessoa que é vítima desse interesse meio que sente isso e fica com uma certa ressalva com a sua aproximação estranha dela. Observe que quando a pessoa é mais ou menos lúcida, e se ela faz sucesso de repente, tipo uma celebridade, ela preserva como amigos verdadeiros aquelas pessoas que eram amigas dele ou dela quando ela não era uma celebridade. Que gostava dela ou dele, não pelo que ele pode proporcionar ou representar hoje, mas pelo que ele foi quando conheceu no início da vida. Então, aí você tem um relacionamento sincero. É por isso que as relações que a gente mantém na adolescência, entre os nossos amigos de colégio, vizinhos, elas marcam a gente profundamente, porque na adolescência a gente não tem muito para oferecer, não. Só insegurança, espinha na cara, medo. É um monte de noiado se ajudando. Então ali se desenvolve um relacionamento muito forte. Observe que os relacionamentos da adolescência, mesmo que você se afaste, quando você reencontra aquela pessoa, é como se não tivesse tido interrupção. É como se em nenhum momento você tivesse deixado de conversar, porque a intimidade, ela está preservada. Não obstante o fato, eu tenho amigos que eu passo 15 anos sem ver.
Se de repente eu for fazer uma palestra na cidade que essa pessoa ou essas pessoas moram, e disser que estou indo lá, eu não posso ousar ter a ideia de ficar no hotel, senão vira um crime. Porque como é que você, há 15 anos a gente não se vê, você tem a coragem de dizer que vai para um hotel? Eu tenho que ir, mesmo cansado, porque quando você viaja de madrugada, você quer chegar no hotel, dormir para fazer a palestra, mas aí você tem um amigo que você não vê há 15 anos, aí você vai conversar com aquela cara de barraco, com a pessoa, até que ela começa a ver que você está falhando e dá uma palhinha para você dormir. Mas é agradável. Muitos dos meus melhores amigos eu fiz na adolescência no movimento espírita, entre os quais muitos dessa casa, da UF. E mesmo que a gente não conviva hoje em dia, a sensação de proximidade é muito grande. As pessoas que você conhece depois da maturidade, não que você não possa vir a ter amigos verdadeiros na maturidade, mas na média, essas pessoas já vão se aproximar pelo que você passou a representar, pelo que você pôde oferecer com o natural crescimento profissional que as pessoas passam a ter. Então, muitas dessas pessoas estão próximas, não é por um interesse mesquinho, mas por uma proximidade, já que circulam no mesmo ambiente, na mesma profissão, na mesma condição social. Diferente daqueles amigos que eram amigos seus pelo que você era e não pelo que você tinha, o que você propunha. Então, não determina seleções, nem exalta conveniências. Também, nesse processo de amor, não impor condições. Eu só amo você se for assim, assim, assim. Que é uma coisa que a gente faz muito quando quer perdoar, né? Eu perdoo, contanto que... Aí vem uma lista, meu amigo, que desista. Odeie, continue adiante, não vai dar. Não rola. Aí você puxa um Serasa da criatura, bota ela para assinar um termo de compromisso e responsabilidade, que ela jamais cumprirá. E você coloca esse texto complexo e incapaz de ser alcançado, para dizer, tá vendo, eu tentei. Aí você coloca algo inviável. É igual as pessoas que querem vencer na vida, reclamam da vida que tem, aí chega no final do ano, faz aqueles planos mirabolantes para 2015. Eu vou deixar de fumar, eu vou estudar mais, eu vou diminuir TV, eu vou caminhar, parará, tudo que não fez em 2014. Como é que na virada do Réveillon, você vai incorporar? Vai incorporar uma criatura outra que não é você, porque não tem como alguém que não tem tido uma disciplina virar o ano de ter disciplina. Você pode começar a se propor a construir essa disciplina, você pode começar a se propor a deixar de fumar, a começar a caminhar, mas se você quiser fazer isso tudo dia para a noite, você não vai fazer. Sabe por que a gente faz a lista bem grande? Para dar errado. Para dizer, tá vendo, eu não consigo, eu tentei. Eu juro que eu tentei. Isso é igual um videozinho que eu recebi de Mussum. De Mussum. Mussum não. Mussum, da época de Didi, Dedé, Mussu, Mussu, né? Mussu. Fazia. Tem leite de cobra da Índia? Acaba. Não. Tem não. Num bar. Tem leite de vaca holandesa? Não. De cabra sueca? Também não. Tem leite? Aí foi dizendo um monte de animal. Acaba. Não tem. Aí ele fez, tá vendo, eu tentei tomar leite, me dá uma cachaça. Ou seja, ele não queria tomar leite. Ele queria criar um monte de circunstância que era impossível tomar o leite, para no final dizer, tá vendo, eu vou ter que tomar cachaça, não tem leite. Então, quando eu faço uma lista bem grande para perdoar uma criatura e ela não consegue cumprir, é porque eu não quero perdoar. E quando eu faço uma lista bem grande de coisas para mudar em mim, é porque eu não quero mudar. Porque eu só posso mudar uma coisa de cada vez. Você não constrói uma casa de uma vez. Tuf. A não ser com aquelas tecnologias novas de drywall, né? Que você chega lá, monta, puff. Mas normalmente você faz fundação, você cava, você bota coluna, tempo de secagem, espera que não chova, começa a subir. O pedreiro é geralmente uma pessoa muito legal, não lhe dá dor de cabeça nenhuma, faz tudo como você pediu. O marceneiro idem, tudo sai no tempo que você esperava, você não tem quase um ataque cardíaco. E finalmente a casa é construída e quando você entra nela, depois de todo esse sofrimento, ela começa a estourar um ponto, outro ali, outro acolá. Isso é uma construção física e emocional. Então, no processo, impor condições a você para se amar. Eu só vou me amar, eu só vou gostar de mim, eu só vou sentir autoestima quando eu tiver tal título, quando eu ganhar tanto, quando eu andar em carro tal, você não quer se amar. Porque quem se ama, não tem condições para se amar. Se ama como se é, e não como se gostaria de ser. Até porque, para eu me tornar o que eu quero ser,
eu tenho que amar o que eu já sou. Porque se eu não amar o que eu já sou, eu não sou grato. E quem não é grato no pequeno, não merece o grande. Não merece. Não desfavorece os infelizes. Enquanto que, por conveniência, eu vou tratar bem fulano, porque pode no futuro ser importante para mim, já cicrano, nunca vou precisar dessa criatura. Para que dar um bom dia para ela? No máximo você faz, oi fulano. Fulano, como é que você está? E abraça. Como é que está o seu menino? É a pessoa lá. Ei, só um minutinho. Ignora. Porque não é ninguém que vai ser importante para você. Lê de engano da comédia humana, né? Porque a vida dá tanta volta, gente. Dá tanta reviravolta. E aquela pessoa que você julga que você nunca vai precisar, pode ser a pessoa que mais você vai implorar atenção no futuro. Mesmo assim, significaria dizer que por interesse maior, e sabendo que a vida gira em fluxos inimagináveis, como a gente viu recentemente na história do Brasil, uma eleição que parecia já pré-determinada para acontecer de uma forma, um imponderável acontece e todo o quadro se reverte, porque quando as coisas tendem a acontecer, acontecem. Então, pessoas que você achava que não tinha importância nenhuma, uma candidata a vice que quase ninguém chegava com o microfone perto dela, já é, a preço de hoje, uma quase presidente, e todo mundo já está bajulando. A vida inverte. Então, não impor condições, não desfavorecer os infelizes e não menosprezar os fracos. Menosprezar é muito forte nessa palavra. Menosprezar fracos ainda mais. Porque um fraco é alguém que, em alguma medida, já é socialmente menosprezado. E tem de você a possibilidade de uma atitude de diferença. Mas pode receber de você uma continuação do desprezo coletivo. Você pode, por exemplo, ser um servidor de um hospital público que vai atender alguém que está chegando lá com uma pessoa muito amada, em condições terríveis, e por isso mesmo está fragilizado, e na hora do suporte, que seria a condição de você expressar seu cristianismo, não no centro, não no culto, não na missa, mas no cotidiano das suas práticas, não de palavras, mas de prática e de forma consistente, você menospreza do mesmo jeito, porque é um filho do pobre, é uma mãe pobre, com um filho que caiu porque era um mototáxi, é uma pessoa que você acha que você nunca vai precisar. Tenha calma, minha senhora, não é assim não, aqui tem fila. Por mais que isso seja uma verdade, a forma de dizer isso para uma mãe que está vendo um filho todo ensanguentado, impacta profundamente naquela criatura. E de forma muito comum, a gente sempre pensa que expressar o evangelho na plenitude, talvez seja, as pessoas já estão dando uma palestra tão fácil. Não. É naquele momento que ninguém está olhando para você, que só tem você e o outro como testemunha da atitude. E Deus, que tudo vê, mas com muito amor, Ele não vê para punir, vê para nos acordar. É a hora que você vai testemunhar a consistência da sua experiência de fé. É a hora em que você, sabendo que nunca aquela pessoa pode proporcionar nada, muito pelo contrário, não só ela não vai proporcionar, como vai lhe dar trabalho, porque quando você resolve estender a mão, você se compromete com o outro. Se você resolver ajudar, a pessoa vai pedir mais, não é normal? Ela vai pedir mais. Ela pode depois assim, ele está na UTI, disseram que eu tenho que comprar um sabonete líquido, eu não tenho dinheiro, você pode me ajudar? Aí você faz, para que eu fui ajudar, Jesus? Estava todo quietinho no meu canto, lá vai pedir um sabonete líquido. Vá à falência, né? Se você der um sabonete líquido, você não vai pagar o Big Mac. É uma tristeza isso. Mas a gente já começa a se incomodar. Quando faz, aí já começa, não, eu faço só até aqui. Não faz privilégios. Não pede afastamento dos maus. Isso é muito legal, né? Porque assim, você está num grupo de estudo, aí tem aquela pessoa que discorda de tudo que todo mundo fala. Já viu isso? Acontece muito comumente, né? Aí você faz, ai meu Deus, começou. E geralmente ela quer dar uma palestra dentro do grupo de estudo. Aí você faz, Jesus, oremos. E tudo que você pede na oração é, por que ela não desiste? Por que ela não vai para outro canto? Por que ela não vai para outro grupo de estudo? Por que ela deixa a gente em paz? Porque o objetivo dela estar ali é para lhe proporcionar o desenvolvimento da virtude da paciência.
Que não vai acontecer lendo sobre paciência em Joana de Ângeles. Vai acontecer tendo paciência com aquela pessoa que está lá. Não é fácil. Às vezes a pessoa é repetitiva, vai dizer a mesma coisa, às vezes não é um discurso articulado, mas o que aquilo quer dizer para a gente? A gente está aqui lendo sobre amor, a gente está lendo sobre autodescobrimento, sobre tolerância, e na primeira experiência em que alguém nos possibilita exercer essa tolerância, essa paciência, a gente começa a fazer pressa para a pessoa não vir mais para o grupo de estudo. Porque simplesmente a gente quer o afastamento daqueles que incomodam, a gente quer o afastamento dos maus. Aquele colega de trabalho, por que não passa no concurso no Acre, criatura? Para ter uma floresta amazônica entre nós. Mas olha, se você encarnou, rodou, encarnou, puf! Ele foi trabalhar com você, tem um propósito. Se ele tivesse nascido no Acre, ele tinha nascido no Acre, gente. Se ele está com você ali, naquele cantinho, é porque Jesus está dizendo, ama e perdoa, porque senão na próxima encarnação você nem trabalha com ele, casa. Porque enquanto você não amar esta criatura, pense bem, meu irmão, enquanto você não amar esta criatura, ela vai ficar ao seu lado até que o amor venha. O objetivo é esse. Até que o amor venha, o mal se aproxima. Acontece que quando finalmente você perdoa e ama para não casar na outra vida, aí você, eu quero. Porque eu descobri que essa criatura, que aparentemente só tem um lado de menosprezo e irritante, é alguém carente de luz. Observe um educador, professor, sala de aula, aqueles alunos que tornam a aula infernal. Em qualquer conversa que você vai ter com ele, você vai perceber que é apenas a manifestação de uma vida familiar trágica. E que tudo que ele quer ali, como qualquer criança, emocionalmente, é chamar a atenção. Chamar a atenção. Aí a gente lembra de Zaqueu subindo no sicômoro. Já que era um cara assim, cobrador de impostos, traidor do seu próprio povo. Se a atitude de Jesus para com Zaqueu fosse de menosprezo ao mal, ele não tinha levantado os olhos para olhar para o sicômoro e ver aquele homem trepado lá em cima. Ei! Uma multidão de gente, gente até muito boa, virtuosa. Então aquele aluno que está lá bagunçando, aquele colega de trabalho que está infernizando, aquele patrão que persegue, é moralmente cego. Isso é fácil de ser feito? Não vou mentir. Não. Se fosse, a gente não estava falando sobre isso, a gente estava fazendo isso. A gente estava discutindo aqui, como é que tu tem feito assim? A gente estava trocando experiências. Isso é um discurso de mais de 2000 anos na tentativa do Evangelho se implantar nos nossos corações para que ele seja prática. Porque não é fácil. Agora, odiar é fácil? Ter ressentimento é fácil? Desejar que o outro suma é uma coisa legal? Nesse sentido, não. Então significa dizer que eu preciso processar uma mudança de conduta. Aquilo não é fácil, mas como qualquer coisa que eu exercito, passa a ser. Qualquer coisa que eu consistentemente resolver exercitar, fazer, passa a ser. Quando você passa a ter uma visão diferente dos acontecimentos, passa a ser. Observe que é muito comum que você, quando está dirigindo, você dirija por você e pelos outros. A gente escuta esse conselho. Todo dia de manhã você acorda e vai para o seu trabalho, quando você vai dirigindo um carro, você vê quantas vezes uma desatenção sua, não pelo que você está fazendo, mas pelo que o outro está fazendo, pode provocar um acidente. E se você se deixar levar por todo, no percurso do trabalho, no meu caso eu levo 25 minutos para chegar, por todas as loucuras que eu vejo no caminho, eu vou chegar esgotado. Geralmente eu ficava irritado porque a sensação, para um ego doente, é que foi de propósito. Passou, mas é safado mesmo. Aí você persegue. Para no sinal e olha, abre o vidro. Quando o cara é bem grande, você fecha. E agradece que é fumê. Faz de conta que não viu. Né? Então aquela coisa de desafio. Estou no carro, como é que você faz isso? Passa o carro. Aí um amigo meu uma vez estava comigo e fez: Rossano, tu já parou para pensar que ele pode estar com desinteria?
Eu disse, rapaz, é mesmo, né? Assim, pode ser só sofrimento mesmo, uma agonia, uma pessoa que está... Então eu comecei a criar uma comédia para lidar com o estresse do trânsito. Sempre que alguém faz uma barbeiragem muito grande na minha frente, eu grito assim dentro do carro, né? Quer papel? Porque vai que é. Eu crio essa ideia de tornar aquilo cômico para tornar aquilo leve, para não comprar aquilo como um conflito, que aí fico com raiva do cara que cortou o sinal, fico com raiva... Tem gente que fica no meio, né? Nem fica numa pista, nem fica numa outra. Aí você faz, cristão, filho de Deus, irmão meu, por que essa indecisão na vida? Ou então tem gente que fica na pista de velocidade lento, para que você tenha que cortar pela pista de velocidade. Acontece. Se eu for me concentrar nisso, eu vou chegar no trabalho já, bom dia! Porque você vai sendo sequestrado pelo ambiente. E a gente tem que não deixar o ambiente sequestrar a gente. E aí você tem que olhar para o outro como alguém que está com dificuldade. Alguém que bota o carro no meio de uma pista dupla não está bem. Alguma coisa, tem que seja o labirinto, não está funcionando. Né? Não desconsidera, no processo de amor, os filhos do lar alheio. Sempre que eu ia falar para professores, eu dizia assim, para os professores, sempre que eu falo, hoje eu estava falando para 600 professores hoje de manhã, eu sempre digo assim, quando você recebe um filho de uma família para educar, e a família diz que quer sua colaboração, e você tenta colaborar, e quando você finalmente vai educar aquele menino, e dá um limite que a família não deu, e a mãe e o pai vêm esculhambar com você na escola, só uma coisa consola o professor. Aí eles perguntam, o quê, pelo amor de Deus? Eu digo, fecha o olho e pense, graças a Deus que esse filho é dele e não meu. Costumeiramente eu dizia isso, até que uma cena mudou meu discurso. Mudou meu discurso. Não desconsidere os filhos do lar alheio. Porque você pode fazer o seu papel. Você pode, como uma mãe do Rio de Janeiro, que teve um filho que nasceu na zona norte, periférica, numa cidade de 8 milhões de habitantes, com um crime muito violento, forte, como a gente sabe, conseguir educar um filho e passar por toda uma adolescência sem entrar no mundo das drogas, sem entrar nas escolhas mais fáceis. Educá-lo numa escola pública que, com todo o heroísmo dos professores que fazem das tripas corações, para dar mais de si, para compensar a desestrutura do ambiente. E aquele menino consegue passar no concurso aos 23 anos. Ele veste a roupa dele e vai trabalhar. Aí uma pessoa entra com um caminhão na via amarela, levanta a caçamba, derruba a passarela e mata essa criatura. Depois de 23 anos de esforço de uma mãe para evitar que ela se perdesse. Porque não adianta eu imaginar, num mundo em que somos todos filhos de Deus, com 7 bilhões de encarnados, que basta eu educar meu filho, basta eu fazer o melhor pelo meu filho, que nada vai me acontecer. Porque nós estamos no mesmo barco. Então nós, nesse amor, também temos responsabilidade pelos outros. Não destaca a parentela consanguínea, não menospreza os adversários. E o apóstolo acrescenta, não amemos de palavra, mas através de obra, de fervor e de coração. Ainda nos diz que o nosso universo é a nossa morada. E que nós temos que entender todas as pessoas. Temos que amar todas as criaturas. Não podemos afastar o mal. E temos que nos aproximar dos piores para ajudar e dos melhores para aprender. Por que eu tenho que me aproximar dos piores? Por 3 motivos. Eu tenho que me aproximar dos piores para que eu saiba qual é a deles, para eles não aprontarem comigo de novo. Eu tenho que me aproximar dos piores para que eu possa tentar ser motivo de resgate. 2. Eu tenho que me aproximar dos piores porque um dia, o coração vai ceder e eles vão procurar ajuda. E se eu não me afastei, apesar de tudo que fez, vai procurar em mim entender por que depois de tudo que eu te machuquei, você não se afastou de mim. E se você for dizer que é porque você é uma pessoa muito boa, você não vai ajudar muito essa criatura. Mas se você disser, porque eu tento experimentar em mim
a mensagem de Jesus no meu coração, você vai apresentar para aquela criatura uma pessoa infalível, que não é você, mas é Jesus. Aí naquele momento, depois de muito exemplo, aquela criatura é tocada. Por isso, nesse processo, a gente lembra muito de um santo pouco conhecido, chamado São Beda, que ele fala de 3 coisas importantíssimas, 3 caminhos para não fracassar. Não ensinar o que não se sabe, não se praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Quando você não ensina o que você sabe, você simplesmente evita que a luz se espalhe. Quando você não pratica o que você ensina, você se torna um modelo de corrupção humana. E quando você não pergunta o que você ignora, você continua cada dia mais ignorante. Ao passo que, quando você ensina o que você sabe, você fortalece quem está ao seu redor. Fortalecendo aos que lhe cercam, você se fortalece, porque nenhum de nós é só tudo. Nós somos o resultado de muitos amores. Para a gente estar aqui, muita gente nos amou e nos ama. Para a gente estar aqui, ou você lavou sua roupa, ou alguém lavou, você fez sua janta, ou alguém fez, alguém varreu a rua, alguém fez o asfalto, alguém colocou gasolina no seu carro, alguém ajeitou o ônibus que você pegou, a moto que você veio, para que nós estivéssemos aqui, a obra de muitas mãos aconteceram e vão acontecer. Por isso, quando eu ensino o que eu sei, eu fortaleço o grupo. Quando eu pratico o que eu ensino, eu desenvolvo coerência ética. E, finalmente, quando eu pergunto o que eu não sei, eu consigo 2 coisas. Desenvolver a humildade e aprender mais. Para chegar àquela conclusão de Sócrates, né? De tanto saber, sei que nada sei. Porque isso dá uma sensação de humildade. Sócrates não estava dizendo que era um idiota. Ele estava dizendo que a dimensão do conhecimento dele era suficiente para vislumbrar o tamanho da ignorância. Porque quanto mais você conhece, mais você sabe o que você não sabe. A dimensão aumenta. E isso não é para se sentir inferior. É para você perceber. Então, num mundo em que eu só sei que nada sei, porque tem muita coisa que eu não sei, eu preciso de todos os que sabem tudo que eu não sei, para comigo construir a humanidade, para comigo ser feliz. Então eu não posso me sentir o melhor, the best, o mais importante, o cara, a última cocada do tabuleiro, porque eu sou apenas um componente do universo, cujo único regente é Deus. E que Ele nos abençoe agora e sempre, gente. Muita paz a todos.